Já estamos de volta, meu querido aluno, minha querida e maravilhosa aluna. Então, alunos da mediação tecnológica com vocês novamente, professor Jolan. Eu sei que não deu nem para sentir saudade, porque eu fui e já voltei, e aí nós chegamos agora com a nossa revisão. Revisão desta aula linda e maravilhosa que ela fala da avaliação física na atividade física e no esporte. Então, para que fazer, por que fazer, como viver, tudo isso a gente viu durante 40 minutinhos e agora a gente vai fazer somente uma pequena revisão desta aula aí, beleza? Acompanha comigo ali bem de pertinho a nossa revisão. E aí nos procedimentos gerais, num programa de exercício, professor, decidi mudar de vida, vou começar a fazer atividade física. Por onde eu começo? Pela avaliação da condição geral de saúde. Tem que saber como é que o senhor está. Depois, nós vamos estabelecer os seus objetivos e interesses. Professor, eu quero estar no shape até janeiro para as minhas férias. Beleza. Ou então, professor, eu quero conseguir correr 1 quilômetro sem estar com 5 palmos de língua para fora. Beleza. Estabeleceu o objetivo. Partindo disso, nós vamos para a avaliação da condição inicial. Eu quero correr 1 quilômetro. Então vamos ver como é que você faz correndo 500 metros, correndo 100 metros, para a gente ter ideia de como é que está essa sua condição inicial. Quer o shape para janeiro? Vamos dar uma olhada na estrutura corporal para ver como é que ela se encontra hoje. Depois, nós vamos juntos, você e o profissional, escolher os tipos de atividades adequadas para você. Tem muitos recursos? Tem poucos recursos? Tem muito tempo? Não tem muito tempo? Então, com base nessas informações, nós vamos adequar os melhores tipos de atividade para você, tá bom? Depois, estabelecer a dosagem inicial. Então, professor, primeiro nós vamos começar treinando aí 2 vezes por semana. Viu que deu bom, viu que tá legal, aí nós vamos ter o desenvolvimento das sessões. Vamos aumentar a frequência, vamos aumentar o número de vezes que vai fazer o exercício, ou o número de pesos utilizados no exercício, ou a distância que você estava percorrendo, tá? Tudo isso é um processo gradativo, tá? E sempre registrar o controle das atividades. Na semana de hoje, o meu atleta, aluno, ele evoluiu um pouquinho, vou anotar. Na semana que vem, ele deu uma caída, porque ele sofreu ali uma separação. Então, a gente vai sempre registrando as evoluções e quedas para saber como proceder com o restante da atividade, tá? Para onde começar uma avaliação? Procure um profissional, faça a anamnese, avalie sua composição corporal, avalie os componentes da sua aptidão física e avalie a sua postura, tá? A avaliação clínica nutricional ela é fundamental, então procure também um nutricionista para alinhar a sua alimentação. E aqui está aquele cálculo do IMC, tá? Lembrando aqui, ó, como que eu vou calcular ele, professor? Pegando o meu peso e dividindo pelo quadrado da estatura, pelo quadrado da minha altura, tá? Lembrando que são atividades que é um percentual, um programa para 18 anos ou mais. Contudo, se você tiver entre 15 e 17 anos, tá? Você também pode estar realizando como critério de curiosidade para saber como é que você está, tá? E se tiver alguma alteração, se você tiver daqui para baixo, é melhor consultar um médico urgente, tá bom? Gente, revisão feita, vou ficando por aqui, ó, e vocês vão fazer o quê? A nossa atividade, tá, galera? Então façam essa atividade aí, que já eu tô de volta pra gente corrigir junto, tá bom? Tô de volta, conseguiram fazer tudinho, acertaram todos. Essas perguntas estão mais light hoje, né? Estão mais tranquilas. O professor está mais bonzinho hoje, já estamos na reta final, tá? Então tá tudo mais tranquilo. Então se tiver alguma dúvida, a gente vai tirar essas dúvidas
agora. Acompanha comigo ali a questão de número 1. E a questão de número 1, ela diz assim, ó. Ao iniciar um programa de treinamento, um profissional realiza uma série de procedimentos para conhecer melhor o indivíduo avaliado, seja o aluno, seja o não aluno. Entre eles, destaca-se aí a coleta de informações sobre hábitos de vida, histórico familiar, doenças pré-existentes e sintomas relacionados ao esforço físico. O procedimento descrito acima no texto corresponde a quê, meu querido aluno? Vou dar um tempinho para você pensar aí. Pode gritar a resposta, grita aí. Não acredito. Vocês acham que é essa mesmo? Mas vamos eliminar as outras primeiro? Vamos lá. Então, toda essa coleta, essa coleta da historinha da vida do indivíduo é chamado de avaliação postural? É chamado de avaliação somativa? É chamado de bioimpedância elétrica? Ou é chamado de anamnese? Ou será chamada de avaliação formativa? Ah, professor, essa é muito fácil. Com certeza é a anamnese, né? Então, esse primeiro contato, a gente vai perguntar sobre as doenças, sobre o histórico familiar, sobre qualquer hábito de vida, é a anamnese. As outras fazem parte de uma avaliação também, são avaliações, mas esse primeiro contato, descrito aqui no texto, refere-se à anamnese. E aí nós temos uma pergunta um pouco mais trabalhosa pela frente, que ela venha ter um pouco mais de palavras, mas é aquela questão, é não ter preguiça de ler. É quanto mais conhecimento você adquirir, quanto mais você ler questões, mais fácil vai ser no futuro para você resolvê-las, tá? Questão de número 2, diz assim: durante a realização de uma avaliação física abrangente, o profissional de educação física depara-se com uma multiplicidade de dados e respostas fisiológicas do corpo humano ao esforço. Vamos lá. Essas respostas são categorizadas em variáveis, com finalidades específicas de análise. Variáveis metabólicas, que é a atuação do sistema energético aeróbio e anaeróbio. Variáveis neuromusculares, que seria o envolvimento de força, velocidade, flexibilidade. E variáveis psíquicas, que é a escala de esforço percebido e motivação. E cineantropométricas, que são as dobras cutâneas e perímetros de circunferência muscular. Então, estou vendo aqui que é uma avaliação física realmente abrangente, bem detalhada, avaliou vários aspectos, né? Então, vamos ver o que a questão pede. A questão ela diz assim: um estudante realiza um teste de sprint repetidos na pista de atletismo para mensurar a sua velocidade máxima e potência de membros inferiores. De acordo com as divisões científicas apresentadas lá no primeiro texto, as variáveis prioritariamente analisadas nesse tipo de teste dinâmico pertencem aos âmbitos. Então vamos lá. Eu tenho aquelas avaliações físicas lá, beleza? E aí o estudante está realizando testes de sprint repetidos na pista. O que é sprint, professor? Aqueles tiros rápidos de velocidade. Eita, eu acho que eu dei um pouquinho de cola. Mas vamos lá. Pensando nisso, qual será a resposta para a pergunta onde diz quais são as variáveis prioritariamente analisadas nesse tipo de teste? São as variáveis cineantropométricas, psíquicas, motivacional, visto que o somatotipo corporal determina diretamente a taxa de fadiga central? Ou será a letra B?
as variáveis metabólicas aeróbico e neuromuscular, em função do uso de oxigênio pela mitocôndria como combustível principal para a corrida de curta duração? Será a letra C. São as variáveis neuromusculares e cineantropométricas, dado que o perímetro da panturrilha impede a ativação eficaz do fuso muscular nas arrancadas. Será a questão número D, cardiorrespiratória crônica e metabólica aeróbica, uma vez que sprints curtos otimizam a elasticidade das artérias coronarianas. Ou será a letra E, capacidades neuromuscular e metabólica anaeróbico, devido à alta exigência de recrutamento de fibras do tipo 2 e uso imediato da via glicolítica ATP-CP. E aí, professor, essa pergunta foi para pegar, tá? Essa foi difícil. Por quê? Porque para responder essa pergunta, eu tenho que ter prestado atenção em todas as aulas, desde a aula 13, onde a gente falou de sistemas de energia. Porque a resposta certa desta pergunta é a letra E, aonde fala que quando eu estou lá avaliando o aluno no sprint, as variáveis, que é a resposta, a pergunta aqui, ó. As variáveis prioritariamente analisadas nesse tipo de teste são as variáveis neuromuscular, tá? Que é onde vai ter as capacidades físicas, que são velocidade, resistência, potência, e as variáveis metabólicas anaeróbio, por conta do recrutamento da energia, né? Devido à alta exigência de recrutamento de fibras do tipo 2, que é aquela fibra de contração rápida e baixa resistência à fadiga, e o uso imediato da via glicolítica ATP-CP, que é aquela entre lá 30 segundos e 1 minuto, e 1 minuto e 30, mais ou menos, tá bom? Então, resposta certa, letra E. Foi bem legal essa pergunta. Vamos lá para a pergunta de número 3. Acompanha aí comigo. Vamos ler juntos? No 3, tá? 3, 2, 1 e... O índice de massa corporal, IMC, é amplamente difundido por sua facilidade de cálculo em estudos populacionais, sendo determinado pela razão, ou seja, divisão entre a massa corporal e o quadrado da estatura. Contudo, a interpretação desse índice em adolescentes de 10 a 19 anos difere significativamente da adotada para adultos maiores de 18 anos. Em adolescentes, os critérios de classificação utilizam tabelas de percentuais ajustados por idade e sexo ecológico, em função do crescimento acelerado, maturação biológica e mudanças rápidas na composição corporal, características desse estágio desenvolvimental. Ou seja, vocês, meus queridos alunos, que estão entre 10 e 19 anos, têm o que a gente chama de estirão, né? Aquele crescimento acelerado. Então, para vocês, tem tabelas adaptadas para fazer o cálculo do IMC, para fazer o comparativo, né? Mas vamos lá. Considerando as especificidades antropométricas de adolescentes e as limitações inerentes ao uso do IMC como ferramenta epidemiológica de triagem na escola, constata-se que a classificação desse índice pode induzir a erros de diagnóstico nutricional e físico, porque, olha, eu dei essa resposta na aula. Aqui está perguntando por que ele não é adequado, por que ele pode dar erro,
tá? E aí eu vou deixar vocês lendo aqui, ó, as questões, letra A, letra B, letra C, vai lendo aí, letra D e letra E, para pegar a correta para a gente poder falar um pouquinho dela, tá? Então, a resposta certa para esta atividade, para esta questão, é a letra E, porque o IMC, ele ignora a massa óssea e a muscular, podendo classificar um estudante hipertrofiado como um sobrepeso, né? E um sedentário como alta gordura visceral, como sobrepeso, e um sedentário com alta gordura visceral como eutrófico, tá? Então, o que vem a ser isso aqui? Ó? Vou até comentar com vocês aqui, acompanha comigo. Então, como ele não leva em consideração o peso muscular, a massa muscular, então uma pessoa muito pesada de músculos pode ser considerada aí um obeso pelo IMC, porque o IMC dele vai dar muito alto, porque ele é pesado. O IMC não diferencia o que é músculo, o que é osso, o que é gordura. E uma pessoa muito sedentária, mas que tem ali uma gordurinha que chega a dar um peso, pode ser que ela seja considerada uma pessoa ok. Só que ela não é, porque ela é muito sedentária, entendeu? Então tem essas diferenciações aí. Gente, ó, vou deixando aqui esse material, tá? Um material complementar para vocês darem uma olhada lá. É um material que ele ajuda vocês, ensina como calcular o IMC, mostra, tem uma tabela também nesse material aí bem bacana para vocês calcularem lá, ver, mas sempre tendo aquele cuidado que não é uma máxima, tá? É uma coisa que você vai poder calcular, vai ter um parâmetro, vai dar uma olhada aí, realmente ó, eu não estou bem, vou procurar um médico e fazer uma avaliação melhor, uma avaliação com instrumentos mais precisos, tá? Se tiver acesso às balanças de bioimpedância, maravilhoso. Se não, somente fazer lá no modo tradicional, com as medidas, vai na academia, geralmente tem um profissional de educação física, ele vai conseguir fazer lá com você. Se não, vai na escola, chega o professor, poxa professor, estou precisando fazer uma avaliação física aí e tal. Chega lá, conversa com ele, vai dar certo. Beleza? E aí eu vou deixar para vocês a nossa frase aqui dedicada ao ensino médio, um pensamento bem bacana, e esse é de Confúcio, tá? E ele dizia assim, ó: não importa o quão devagar você vá, desde que não pare. Não deixa de tentar, não deixa de fazer, não deixa de seguir em frente. Não pare, siga, continuando na sua jornada aí, que vai dar tudo certo, tá, gente? Vem cá no meu cenário grande aqui com vocês, esse cenário da educação física, que é maravilhoso. Eu vou me despedindo aqui. Daqui a pouquinho eu vou ter uma conversa, um papo somente com o professor de vocês, professor presencial, porque ele vai fazer uma parte prática e que essa aula tem prática, minha gente. Um grande beijo e até a próxima aula.